Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo espírita aqui do canal Gotas de Espiritismo. E hoje é com muito prazer que a gente recebe aqui, diretamente de São Paulo, nossa querida Wanda Maiuri. Oi, Wanda, seja bem-vinda aqui ao Gotas de Espiritismo. Olá, Lívia, muito bom estar aqui. Olá, Marcos, o nosso agradecimento, a nossa alegria a todos os ouvintes do Gotas do Espiritismo. É uma alegria muito grande estudarmos juntos esse tema da noite, essa proposta de aprendermos um pouquinho mais com a doutrina espírita. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos aqui. Boa noite, Marcos. Como você está, meu querido? Muito bem, graças a Deus. Seja bem-vinda, Wanda. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos os nossos nobres amigos do canal Gotas de Espiritismo. Mais uma live hoje para a gente aprender um pouco mais sobre espiritualidade, sobre o espiritismo. Daqui a pouquinho o Yuri estará conosco aqui, houve um imprevisto, mas daqui a pouquinho ele chegará aqui. Ele já vai chegar assim, já no meio do programa, mas vale a pena aí, né? Isso acontece às vezes com a gente aqui, mas faz parte. Então, pessoal, hoje a Wanda aqui, como nós estamos no mês, né, de novembro, é um mês que a gente tem um feriado nacional aí, que é feriado de finados, a gente trouxe o tema desencarnação, uma visão espírita. A Wanda vai falar um pouco para a gente aqui, nós vamos conversar sobre esse assunto aqui com a Wanda, que a gente achou prudente falar um pouco desse assunto por estarmos aí, né, em novembro, e até mesmo para a gente desmistificar a questão da morte, da desencarnação, né? Wanda, antes da gente começar, eu vou pedir para o Marcos fazer uma breve prece inicial aí para a gente iniciar o nosso programa. Pois não, convidar todos que estão presentes para que possam fechar os olhos e concentrarmos todos juntos nessa oração, nas palavras, elevando nosso pensamento a Deus, acalmando nosso coração e agradecendo ao Pai pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma noite, em mais um momento de aprendizado, de estudo, e pedir aos irmãos superiores que possam tocar o coração da nossa amiga Wanda, para que ela utilize as palavras mais adequadas ao ensinamento, ao entendimento de cada um que nos assiste, seja neste momento imediato ou posteriormente na live, no canal Gotas do Espiritismo, para que todos possam comungar das mesmas ideias e provocar também a evolução de toda a humanidade. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Wanda, nós entendemos assim, a morte vem, a desencarnação para nós que somos espíritas, né, utilizamos esse termo, mas muitos que nos assistem aqui não são espíritas, então a gente vai usando os dois termos, né? Então a morte para todo mundo, né? E um dia vai chegar para todo mundo e acaba sendo um tabu para muitas pessoas a questão da morte, o místico, né? O que tem depois da vida, o que acontece depois que morre. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, já para você iniciar, né? Sobre o que é a morte, né? Vamos tirar esse véu sobre a questão da morte. O que é a desencarnação? Um olhar espírita aí, como que é a desencarnação para nós espíritas aí? É muito bom nós pensarmos sobre a morte ou morrer. Normalmente, aqui no nosso país e em muitos outros países, nós não temos um hábito de preparar o nosso entendimento sobre a desencarnação ou sobre a morte. Muitas vezes a morte chega de surpresa, causando assim um impacto muito doloroso para as pessoas, porque existem várias causas para morrer. Sempre tem que ter uma causa. Nós não desencarnamos sem nenhum motivo aparente. E é interessante que a filosofia, a ciência, faz definições bem assim objetivas, bem equilibradas a respeito desse fenômeno. Por exemplo, se nós formos
entender a morte do ponto de vista da ciência médica, nós vamos observar que há toda uma resposta do organismo físico que chega a um fim, com regras bem estabelecidas, com causas e consequências, com o que acontece com esse corpo que morre nas primeiras horas, nos primeiros meses. Então, nós temos um vasto conhecimento nesse campo do corpo material. E nós temos, graças a Deus, na Terra, o conhecimento espiritual, que variou ao longo dos séculos, ao longo das civilizações. Cada povo, cada religião enfrenta esse momento da morte ou do morrer de uma determinada forma. Coube à doutrina espírita, com Allan Kardec, descrever do ponto de vista dos espíritos o que é a morte, o que é a desencarnação. E nós vamos falar sobre isso, porque é um fenômeno que acontece em todos os reinos da Terra, é um fenômeno que chega depois de todos os ciclos que um ser vivo teve, é um fenômeno que faz parte da vida. Então, é interessante nós observarmos que o que morre é o corpo. Na visão espírita, a alma ou o espírito, agora sim o espírito, continua vivo. E depois nós vamos conversar um pouquinho, somente para te dar um gancho, destas causas que levam à morte. E como o espírito enfrenta esses modelos de morte que ele tem pela frente. Porque para morrer é preciso ter uma causa. E como que funcionam essas causas em nossas vidas? O Espiritismo explica isso também, mas principalmente que a morte ela se dá apenas para o corpo físico. Nós temos um jargão, né, uma frase muito famosa entre os espíritas, que é dizer assim: o espiritismo matou a morte, né? Porque a morte é um fenômeno que afeta o corpo físico, mas o espírito sobrevive a esse fenômeno. Exatamente. E digo mais, para morrer, né, o corpo físico para morrer, basta ele estar vivo, né? Uma das causas que precisa, ele tem que estar vivo. E a gente, como a Wanda falou, entende que não é o espírito que morre. Nós temos uma vida eterna a partir do momento que nós fomos criados ali, né, simples, ignorantes, fomos criados, passamos por todos, né, os estágios minerais, vegetais, animais, e estamos hoje aqui. Então, dentro desse período, nós fomos e voltamos, deixamos corpos, já voltamos, estagiamos em vários corpos diferentes, né, várias estruturas diferentes, cada vez que a gente vem, aprende um pouquinho mais, não é, Wanda? Não é isso mesmo? Sim, sim. E temos, assim, exemplos magníficos de que a morte não existe, a começar pelo próprio Senhor Jesus, né? Que depois da crucificação retornou à vida daquele ambiente que os discípulos conheciam na casa de Pedro, na estrada de Emaús, sobre o monte para os 500 da Galileia. Então, nós vemos a presença de Jesus logo após a sua morte, confirmando a existência da vida espiritual, a existência do espírito fora do corpo físico, no mundo invisível. Então, é interessante nós observarmos que este exercício de encarnar, desencarnar, reencarnar, nós fazemos há muitos milênios, mas ainda temos medo da morte. Você percebeu? Como que traz assim uma certa aflição, uma certa preocupação em muitos,
no leito de um hospital ou no leito na sua própria casa, entre os mais idosos, os jovens. Assim, é raro nós nos depararmos com pessoas que enfrentam corajosamente a morte, sem ter passado por um receio, por uma dúvida, pelo medo. O Chico Xavier dizia, Lívia, que o medo da morte, ele se materializa muito exatamente por uma questão até assim de arquetípica, né? Nós trazemos no nosso inconsciente coletivo as experiências de morrer e muitas vezes não tão bem assim, né? Às vezes através de mortes muito violentas ou muito sofridas, e isso impacta o espírito, que repercute até a próxima encarnação, até a sua próxima desencarnação. Interessante, Chico já fez essa referência para todos nós. O que completa a gente pensar, né, que quantas vezes a gente já desencarnou e mesmo assim, muitos de nós, na hora do leito de morte mesmo, a gente ainda tem um receio. Eu falei, toda vez a gente, né, tem esse receio da desencarnação, sendo que a gente já desencarnou tantas vezes. Tá aí uma explicação aí que, né, o nosso querido Chico traz para a gente, e é bom que a gente fique sabendo, né, mais, a gente aprende mais sobre isso. Sim. Marcos. Acho interessante o fato desse consciente coletivo, né? Que cada um vivencia, por vezes, mortes de forma individual, mas ele traz consigo essa sensação, essa vibração, né? Esse entendimento para si, mas o todo, devido à frequência de comunicação mental que a gente tem um com o outro, a ligação que nós temos todos uns com os outros, faz com que essa influência aconteça, né? Até de forma inconsciente. Então, muitas pessoas, às vezes, não entendem por que tem esse receio, mas possui esse receio. Ele não é pensado, ele não é raciocinado. Eu tenho medo por causa disso. Por vezes é só a sensação que ela tem, né? Eu acho interessante demais essa questão. E outra questão que a Wanda pode passar para a gente, de uma esclarecida, é o fato da palavra desencarnar, né? Que por vezes o espírito ele se ausenta, né, do ambiente físico, no ambiente encarnado, vamos falar assim, mas ele não consegue se desvincular do corpo físico, né? Podia a gente depois tratar sobre esse assunto também, sobre o fato de acontecer o momento morte ali, né, entre as pessoas que estão presentes aqui na encarnação, e ele não completa esse desenlace do corpo físico, né, o desencarne propriamente dito ali, ele não ocorre, as motivações dessa questão aí, o que implica isso, né? Porque a Wanda já trabalha com isso há mais tempo, mas assim, eu acho que é muito interessante a grande massa da humanidade aqui na Terra não tem a mínima noção de como funciona essa estrutura do estar vivo, estar morto, de desencarnar, e por vezes ela provoca o próprio suicídio, como aconteceu com o nosso amigo André Luiz, né? E é surpreendido com as alegações de suicídio, de incriminações. É suicida? Como assim? Eu aproveitei muito bem a vida e gostava demais dela. Mas olha o aproveitar, olha as oportunidades que se perdeu, a vida mecânica automatizada que se viveu, né? Os danos ao corpo físico e também ao perispiritual que se provocou por conta dessa inconsciência, né? Ou falta de conhecimento prático sobre o desencarne, sobre as implicações para o desencarne. Então, vou dar um pontapé inicial aqui a respeito, se é possível, você passar para a gente
orientação do que realmente é esse desencarne, o desenlace do corpo físico, o perispírito do corpo físico. É interessante. Você tocou em 3 pontos muito importantes. Vai dar assunto, né? Vai dar assunto. Eu vou tentar sintetizar aqui para não prolongar muito. É assim, pensando na questão do medo, do receio da morte, voltando na sua fala inicial, que está nesse inconsciente coletivo, que está em nós também, nós temos um contraponto para o desencarne, assim, a sabedoria de Deus em nossas vidas, que nos colocou o instinto de conservação. Sim. O instinto de conservação nos sustenta na vida corporal dos animais, dos homens, dos seres humanos e das plantas. Então, assim, é sempre um contraponto para que nós fiquemos o tanto que nós precisamos ficar. Aham. Vamos simular, lembrando o nosso querido Chico, ele disse que, por exemplo, os médiums que têm uma vida que não se formou em uma vida familiar, que são sós, eles têm assim um impulso muito grande para voltar para a vida espiritual. Imagina, por exemplo, um médium ostensivo que vê, que ouve os espíritos, que tem uma sensibilidade para as vibrações maravilhosas de um passe, de uma reunião espírita. Ele tem aguçado nele esse propósito de voltar. Mas o instinto de conservação nos mantém aqui afastados da morte. Quando nós temos uma pessoa muito voltada para essa questão da morte, quer morrer, tenta se suicidar, infelizmente, retornar antes do tempo, nós vamos observar que existe ali uma energia destrutiva dentro de si que o impele para a morte. É como se fosse assim, algo que ele precisaria exercitar muito a sua força enquanto espírito para se sobrepor a esses impulsos destrutivos. Mas é interessante nós pensarmos no instinto de conservação também. Aí, voltando sobre a questão da desencarnação, que é muito bonita, né? É muito sábia a natureza em todos os sentidos. Realmente, a pessoa ela passa pelo processo da desencarnação e ninguém tem o mesmo processo semelhante, cada um é de uma forma e sempre há uma causa. Eu gostaria de sintetizar em alguns pontos bem rápidos. Primeiro, nós temos que pensar que a nossa encarnação atual, ela foi planejada junto aos amigos espirituais, com os instrutores da vida maior, com os nossos anjos de guarda ou espíritos protetores. E ali nós planejamos uma vida em que está registrado o dia que nós temos que retornar para a pátria espiritual. Então, isso já está registrado, já está em nossa ficha encarnatória. Enquanto nós estamos no corpo físico, nós não sabemos, não lembramos. Ao nos afastar do corpo físico, pelo sono, pelos diálogos com os amigos espirituais, nós podemos tomar ciência desta data. E é por isso que aparecem algumas pessoas, no retorno à vida espiritual, alguns sinais. Ela começa a ficar diferente, ela começa a falar coisas que ela não falava, ela toma providências que são necessárias, ela escolhe fazer uma reconciliação com alguém que ela ficou afastada há muito tempo. Muitas pessoas passam a visitá-la de uma forma inesperada, vem um familiar, vem outro, vem um amigo, alguém telefona, e aí nós observamos que em breve tempo ela morre. Então, a desencarnação, ela pode dar-se por motivos naturais, quando uma pessoa, às vezes, ficou muito idosa, o corpo já não tem o mesmo tanto de fluido vital,
e esse fluido vital vai reduzindo, reduzindo, e o corpo não consegue mais sustentar o espírito. Não é o espírito que não consegue sustentar o corpo, é o corpo que não consegue sustentar o espírito. Essa é uma morte natural. Às vezes, por conta dessa fragilidade dos órgãos, vem uma patologia, vem uma enfermidade, uma doença. Por exemplo, uma cardiopatia, um problema renal, que faz parte do desgaste do corpo físico. E às vezes é com esse desgaste, com essa enfermidade, que ele retorna para a vida espiritual. Isso ainda é morte natural. Mas nós temos os casos de desencarne, que já é uma programação da espiritualidade voltada para duas situações. Uma expiatória, que a pessoa tem um desencarne por expiação. Ou ela desencarna de uma forma muito violenta, ou ela desencarna numa forma coletiva, todos desencarnam ao mesmo tempo, ou ela desencarna através de uma enfermidade muito dolorosa, muito agressiva. E isso tudo faz parte de um repertório expiatório. Ela está reeducando a sua própria alma com aquela experiência. Mas existem outras formas de desencarne que são aquelas provacionais. Antes de nós nascermos, nós pedimos, as provas são pedidas, são sugeridas pelos amigos espirituais, muitas vezes um determinado problema de saúde que nós carregamos ou a vida inteira e desencarnamos de uma outra coisa. Por exemplo, nós podemos ter assim alguém que tenha um problema reumático e desencarna de uma outra forma, de um infarto. Ou então, aquele problema de saúde que nós tivemos a vida inteira vai promover também o nosso desencarne, e aquela prova é um educandário para o nosso espírito. Nós estamos crescendo muito, evoluindo muito ao passar por aquela experiência. Lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nós encontramos causas anteriores das aflições, justiça das aflições e causas atuais das aflições. Há uma justiça que reúne condições para que a gente desencarne exatamente daquela forma. Isso só não acontece numa segunda opção, que é aquela do suicídio, que infelizmente não está programado na vida espiritual, nós não colocamos em nossa ficha, embora os espíritos saibam exatamente a tendência que aquele espírito tem para o suicídio. Os amigos espirituais sabem que isso poderá acontecer dentro de um campo de probabilidade muito alto. E há também uma forma de desencarnar, Marcos, que essa também, você fez referência ao André Luiz, acontece com muita gente, que é quando nós não usamos bem a nossa atividade do corpo físico, a nossa saúde, nos comprometemos muito com viciações, com pensamentos equivocados, com agressividade, com pensamentos derrotistas, e que vão formando um cenário no nosso organismo de enfermidade, levando a um dos motivos da nossa desencarnação antecipada. Mas onde se enquadra isso? Se enquadra nas causas atuais das aflições. Então, muitas vezes, o nosso comportamento leva a um problema de saúde, que é o caso do André Luiz, e que leva a uma antecipação da nossa encarnação. Nós terminamos antes daquilo que tinha sido planejado. Então, a desencarnação, ela tem esses motivos, cada um de nós vamos sentir
a desencarnação de um jeito, os que fizeram o bem, os que agiram corretamente, são tomados de uma serenidade muito grande interior, de uma felicidade. Começam a perceber os familiares, começam a perceber o amparo da vida espiritual ali, no momento da desencarnação, começam a ver os familiares, começam a sentir, assim, o alvorecer de uma felicidade. Olha que interessante. Porque aquele corpo que está alquebrado, cansado, desajustado, fraco, não precisará mais lutar para ficar aqui. E a alma se liberta como um pássaro de uma gaiola, né? E se torna uma pessoa livre. Mas quando a religião, os costumes, os hábitos comprometem esta pessoa que está em desencarnação, ela passa a sentir os terrores do medo, entra muito em pânico, tem muitos sentimentos contraditórios, muita angústia, e ao desencarnar, ela é amparada, porque tem uma questão interessante, Marcos, que toda desencarnação de milhões de pessoas, de milhares de pessoas no Brasil, todos os dias, todas elas são acompanhadas por espíritos benfeitores, por equipes especializadas no processo de desencarnação. Assim como nós temos equipes especializadas na reencarnação, nós temos equipes especializadas para a desencarnação. E muitas vezes o espírito entra num processo de confusão, de não saber bem o que acontece, e muitas vezes ele está no hospital, enfermo, ao desencarnar, ele passa por um tratamento magnético, dorme e só acorda num outro hospital da vida espiritual. Maravilhoso, né? Essa estrutura toda para dar o suporte para uma pessoa e ela acordar. É uma benção, né? A pessoa conseguir estar nessa condição e acordar no outro ambiente, sendo bem cuidada, né? Bem amparada no plano espiritual. Lívia, passo para você, porque eu tenho mais perguntas depois. Então, Wanda, uma das questões assim que a gente vê muito, né, muitas perguntas, muitas dúvidas das pessoas ainda que estão conhecendo o Espiritismo agora, é a questão sobre dói para desencarnar. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente e como que funciona o processo do desligamento do espírito do corpo. Nossa, excelente pergunta. A dor é do corpo físico. E nós temos, graças a Deus, Lívia, processos muito bons na atualidade. As sedações, por exemplo. Vocês devem ter ouvido falar que em casos paliativos opta-se pela sedação gradual, para a pessoa não sentir mal-estar físico no processo respiratório, orgânico mesmo, que ela está atravessando. E esses cuidados paliativos faz com que a pessoa sinta o apoio dos familiares, da equipe médica preparada para cuidados paliativos. Então, todo aquele mal-estar fica, é do corpo. A pessoa não terá mais. Agora, tem uma questão muito interessante, mas muito intrincada, que eu gostaria de comentar. Quando alguém vem de uma enfermidade muito prolongada, e ela desencarna desta enfermidade, ou das relacionadas a ela continua em tratamento na vida espiritual. Ela continua em tratamento. Eu me lembro que eu li recentemente uma história trazida
por Chico Xavier nas cartas, né, que ele trazia. E a história dizia mais ou menos assim: um jovem de 17 anos, chamado Carlos ou Carlinhos, eles viviam aqui em São Paulo à época, porque a história transcorre aqui no Hospital Sírio-Libanês. E os pais, assim que ele desencarnou, foram até o Chico e a mensagem chegou. E ele tinha 17 anos, desencarnou com problemas gastrointestinais. E ele conta coisas assim, que no hospital havia uma amiga deles, da família, chamada Mira, que falava com ele. E quando ela conversava com ele, passando uma força, esperança, ele sentiu um bem-estar muito grande. Quando chegou o momento da desencarnação, ele não tinha forças para pronunciar as palavras. Porque ele queria muito agradecer a presença dela ali, falar o quanto de bem-estar que era ficar com ela ao lado. Eles oravam, ela orava. Então, ele não conseguiu. De repente, lhe assomou um sono profundo. Então, veja, o finalzinho da vida desse jovem, um jovem, foi de não conseguir verbalizar o que estava pensando, sentiu um sono e acordou num hospital na vida espiritual. E ele descreve que, ao acordar, ele perguntou pela mãe, pela dona Mira, pelo pai. E sentiu um bem-estar muito grande. Queria falar com os familiares e com a dona Mira. O hospital era maior do que o que ele estava. Era mais amplo. Ele estava aqui no hospital que é relativamente grande, que é o Sírio-Libanês. E aos poucos ele foi conversando, chegaram os familiares, uma tia, depois a avó, depois um tio, e eles foram conversando, e ele entendeu que ele tinha desencarnado. Mas o que eu quero comentar? Carlos, ou Carlinhos, ele disse o seguinte: não adiantava os tratamentos vigentes. Não adiantava, os pais, acho que haviam planejado, levá-lo para a Europa para tratamento. Não iria resolver. Ele voltou por motivos que ele iria ainda entender naquele momento. Mas, Lívia, olha o sofrimento do espírito. Não aconteceu assim que ele desencarnou. Mas lá no hospital da vida espiritual, quando ele começava a lembrar com mais intensidade dos momentos que ele estava enfrentando a enfermidade, ele voltava a sentir o mal-estar que ele sentia quando ele estava aqui. Era necessário a aplicação de remédios para ele na vida espiritual. E aí ele reequilibrava novamente. Então, esse é um detalhe, Lívia, que eu acho que é muito bom nós esclarecermos para quem está começando na doutrina espírita. O espírito que desencarna, ele sente-se muito bem, porque o problema, a enfermidade, estava no corpo. O espírito que desencarnou de uma forma súbita, violenta, inesperada, ele retoma suas faculdades instantaneamente, assim que desencarnou. Pensemos num soldado de guerra. Ele, assim que queda o corpo, ele está de pé, com as marcas no perispírito dos ferimentos. Mas ele está de pé e ele percebe que ele não desencarnou. E muitas vezes continua no processo da guerra, guerreando ainda. E quando a pessoa teve uma vida voltada para o bem, serviu no bem, viveu no bem, fez o bem, ao retornar para a vida espiritual, ela encontra um ambiente de satisfação geral, porque ela sente uma satisfação
em tudo que ela viveu aqui na Terra. Então, assim, a desencarnação é uma maravilha para o espírito. Ele retoma suas faculdades psíquicas, ele retoma sua saúde do corpo físico, ele retoma os seus conhecimentos de vidas anteriores, ele retoma as suas atividades de capacidades que ele tem. Lembram das obras de André Luiz? Para quem não conhece, tem uma série de livros. André Luiz tem descrições, por exemplo, no livro Obreiros da Vida Eterna, que ele começou a fazer parte de um trabalho em que a divisão das equipes era planejada conforme a experiência profissional que cada pessoa teve na Terra. Então, assim, ele participou de uma equipe que tinha um sacerdote, o padre Hipólito, que tinha uma moça, Luciana, que tinha sido aqui na Terra uma trabalhadora incansável no campo da enfermagem, tinha dona de casa, perceberam? Tinha ele, que era médico. Então, assim, as tarefas, os trabalhos que se desenvolvem na vida espiritual, que é muito importante a gente saber disso, existem em inúmeras atividades, em inúmeros campos. Não falta trabalho na vida espiritual. E muitas vezes os amigos espirituais aproveitam as suas habilidades recentes para você continuar exercendo, né? Aquele conhecimento. Obviamente que a enfermagem daqui é diferente da enfermagem de lá, a medicina daqui é diferente da medicina de lá, mas as pessoas muitas vezes continuam no campo de ação que ela conheceu aqui. E quando não é possível, ela encontra trabalhos os mais variados na vida espiritual. Conheço uma senhora que, ao desencarnar, por ter sido uma boa pessoa, trabalhou muito, na vida espiritual, ela nos informou, através dos amigos espirituais do Centro Espírita, que ela se dedica a receber, com uma conversa fraterna, os recém-desencarnados. Então, o recém-desencarnado chega e, quando ele está apto a conversar, ela se dirige até eles e esclarece, consola, conversa, como se fosse uma terapia. Olha que bonito. Ai, meu telefone travou. E sabe o que eu acho mais interessante? Que muitas das vezes, né, a gente escuta os outros falar, mas depois, meu Deus, depois que morrer vai ficar sozinho, não tem ninguém. Eu falei, gente, Deus é misericórdia pura, Ele vai dar sempre pessoas para nos ajudar. A Wanda falou muito bem falado aí. E quantas pessoas que vivem aí doenças, que estão às vezes em períodos longos hospitalares, ou vivenciando, né, aquelas doenças, enfermidades a longo prazo, que vê um familiar chegando ali, já está presente, ela está mais assim, meio que lá e cá, já visualizando o plano espiritual ali. Os nossos entes queridos retornam, a gente nunca está sozinho, e nada, né, melhor do que uma mãe que já foi um pai, uma avó, né, muito querida, está ali sempre nos ajudando durante esse processo do nosso desenlace, né? Porque eles precisam de uma equipe para chegar também para desligar, né, os nossos centros de força, para desligar o nosso espírito, né, o perispírito do corpo. E isso não se dá sozinho, acontece sozinho, existe uma equipe responsável para fazer esse desligamento, e normalmente estão ali pessoas queridas ao nosso lado, né? Com algumas exceções, né, Wanda, que a gente também não pode deixar de falar. A Wanda falou do processo de desencarnação natural, né? Ou a gente não provocou. É diferente de eu cometer contra a minha vida e eu, de repente, acordar numa situação que eu tentei matar meu corpo e eu levo um susto que eu não consegui matar meu corpo, né? E aí eu
eu só piorei minha situação, né? Que além de eu não ter corpo mais, o meu problema está aumentado. Eu não acabou aquela tristeza que eu tinha, e além disso, meu problema não acabou e ficou cada vez maior. E aí a gente presenciou já várias mensagens escritas, a gente vê isso no livro Memórias de um Suicida, né? Quantos espíritos que desencarnaram através do suicídio relatando, né, que viam o corpo, o perispírito, né, trazendo aquelas formas mentais, né, se atirou no trilho do trem, a pessoa se via totalmente destruída pelo trem. Outras pessoas viam ela normal, mas a mente dela, né, a cabeça dela, ela se enxergava daquela forma. Outro que tinha dado, às vezes, um tiro, né, na própria cabeça, ele via aquela dor, ele sentia, né, aquela dor, plasmava aquela dor, aquele sangue ali, aquilo continuava. Então, são formas também, né, Wanda, de pensamentos. O nosso pensamento é tudo. E a gente não se perdoando dentro daquilo que a gente cometeu contra nós mesmos. Existem várias, né? Wanda, se a gente for parar para falar sobre tudo isso, a gente vai aqui a 2, 3. É verdade. É muito campo de exploração sobre o tema desencarne, né? Eu gostaria de voltar só um pouquinho naquela questão de como se dá a desencarnação. E depois eu gostaria de falar um pouquinho sobre o futuro das pessoas que ficaram. Uhum. Mas eu gostaria de ilustrar com exemplos. Eu vou ver se eu consigo montar os dois exemplos de uma forma muito sintética. Nós sabemos que o nosso corpo físico, ele é um dos nossos corpos, né? Existem estudos, inclusive estudos espiritualistas, que vão definindo vários corpos, o corpo mental, chamado de duplo etéreo, o corpo físico, o corpo que a gente pode pensar assim como um perispírito que irradia, que tem a aura. Todo mundo já ouviu falar algo sobre isso, né? Então, o nosso corpo físico, ele é sustentado pelo fluido vital. Eu vou entrar um pouquinho nesse campo, que era uma conversa que o Marcos trouxe. Eu vou tentar descrever um pouquinho mais isso. E o fluido vital é aquela energia que está programada, preparada para sustentar, para nutrir, para alimentar o nosso corpo físico naquele período exato lá do planejamento da reencarnação. Mas quando o fluido vital se esvai, quando ele começa a se esgotar, começam os problemas. Os órgãos começam a ficar enfermos. Então, por exemplo, o que a gente percebe? Existe uma desencarnação específica para um jovem de 17 anos, para um senhor de 95 anos. E existe a questão do fluido vital nas mortes violentas e esse fluido vital através das portas do suicídio. Então, o que acontece? Espera-se que a pessoa, já no processo de suicídio, comece um arrependimento. Alguém que cai do alto de um prédio, antes de chegar no chão, já teve um ímpeto de arrependimento. Existe aquele suicídio que é por motivos de transtornos mentais. Inclusive, assim, estudos clássicos sobre o suicídio apontam que em estados de depressão a pessoa não vai agir, aí entra com um medicamento, ela começa a dar um movimento interior de muita ação e muitas vezes confunde o pensamento e aplica a morte em si mesma, transtornada. Então, quando a gente pensa no suicídio, é muito sofrimento, porque a pessoa não resolveu o problema dela, ela só ampliou o problema dela. Vale a pena estudarmos Memórias de um Suicida, porque vamos entender perfeitamente essa questão do perispírito,
que a gente falava. Então, o corpo físico ele é composto de um fluido vital. O perispírito ele é composto de uma energia psíquica, aurida no fluido cósmico universal, a energia mental, a energia dos seus centros de força. Então, o desencarne, de uma forma natural, por doenças, por idade, nos trâmites normais da vida, ele acontece com o tratamento terapêutico dessas equipes espirituais daquele enfermo. Por isso que, às vezes, as pessoas registram a presença de espíritos, de familiares. Normalmente, uma equipe de 4 ou 5 pessoas para cada desencarnação. O anjo de guarda para cada desencarnação. Se a gente pensar na desencarnação violenta de um criminoso, naquele momento que ele desencarna, que o fluido vital cessa em virtude da violência que sofreu o corpo físico, ele é retirado do corpo físico, mas aquele momento dele se desligar abruptamente, rapidamente, aquele processo em si é acompanhado pelas esferas superiores e ele é auxiliado pelas esferas superiores. Ele não percebe, ele não sabe, ele não sente. E aí ele é atraído pelos próprios pensamentos que ele emite, que ele irradia, para o ambiente que ele tem afinidade. Quando não muito, ele é esperado por outros espíritos. Existem suicídios que são vinganças de espíritos para que a pessoa retorne. E ela retorna e fica naquele meio onde há ali um problema de relacionamentos, de dívidas uns com os outros, muitas vezes de séculos. Então, nesse caso, o fluido vital se esvai. Mas pensemos naqueles que a gente observa muito, dos hospitais ou dos próprios lares onde nós estamos, que a pessoa adoeceu. O fluido vital vai se esgotando e quando chega o momento do desenlace, há aquilo que nós vimos no livro Missionários da Luz, onde André Luiz explica um processo de desencarnação que acontecia, em que eles iam aos poucos desligando aquela pessoa. Chegou um momento em que a equipe de técnicos especialíssimos foram com aquilo que a gente chama de um passe, né? Foram retirando o espírito daquele corpo, desligando o espírito através daquele cordão fluídico que liga o nosso espírito ao corpo físico, mas começando pelos centros de forças inferiores, até chegar na ligação maior daquela alma, que era na região do cérebro. Muito comum em todos nós, a ligação nossa, espírito perispírito, ao corpo físico, se dar através da região do nosso corpo, onde está a cabeça. Há aqueles que veem uma ligação maior no campo cardíaco, né, dos sentimentos. Ali condensa-se a maior parte da força desse perispírito no corpo físico. Os espíritos sabem disso tudo. Mas eu queria comentar uma coisa com vocês que é muito interessante. Essas equipes espirituais, elas começam muitas vezes o processo de desencarnação meses antes. Meses. Eu recordo de uma história que aconteceu na minha família. Que um amigo espiritual chegou para uma pessoa e disse assim, da família: a sua mãe iniciou um processo de desencarnação. E a pessoa falou assim, tá bom, muito obrigado, né? Mas a mãezinha não tinha nenhum sinal de enfermidade. Olha que interessante.
logo em seguida começou uma enfermidade que a levou à desencarnação 6 meses depois. Percebe? Então, o processo de desligamento, quando começa o processo de desencarnação? Muitas vezes 1 ano antes, 6 meses antes, 3 meses antes. Quando nós vemos as mortes coletivas, aquele processo de desencarnação daquelas 100 pessoas, 50 pessoas, 30 pessoas, começou não naquele momento, começou meses antes. Como? Os espíritos ajudando cada pessoa, cada grupo familiar, profissional, de amigos daquela pessoa, para que o ambiente vibratório, o ambiente em que ela precisa estar, aconteça a contento. É interessante a gente observar que realmente essas 50 pessoas são conduzidas para o mesmo ambiente vibratório, energético, fluídico, invisível. E aí, reunidos todos do jeito exato, aqueles que não devem morrer não estarão nesse ambiente vibratório. Porque o processo desencarnatório desses 50 que foram para um determinado lugar e morreram instantaneamente, ele começou há meses. Há meses. Então, assim, morre quem tem que morrer. Não morre quem não tem que morrer. E aí, os espíritos começam a trabalhar com muito amor a recepção destes espíritos na vida espiritual. Começa bem antes. Quais são os espíritos que irão trabalhar? Quem irá receber? Onde eles ficarão? Quem irá dar continuidade ao atendimento? Lembrando que, para o desligamento desse cordão fluídico que cada um de nós temos em nosso corpo com o perispírito, esse desligamento ele só acontece com a ajuda de espíritos especializados. Então tá. Então o criminoso que está lá numa situação de marginalidade também tem um espírito especializadíssimo ajudando naquele processo de desencarnação? Sim, também tem. Então, vejam que isso é tão importante a gente saber que muitas vezes uma pessoa está no leito de dor, as equipes espirituais trabalhando a desencarnação. Eles podem, às vezes, prolongar algumas horas, eles podem não prolongar essas horas, a chamada melhora da morte, já ouviram falar, né? Isso com o auxílio magnético dos espíritos. Eles intensificam aquele fluido, dão mais vitalidade a ele. Eles não dão vitalidade, vão já preparando compasses magnéticos o desligamento daquela pessoa. E tem uma questão interessante, Lívia, para eu não prolongar muito, que já entra no que você falou das pessoas que ficam. Existem vários casos de pessoas que estão à beira da morte e tem as questões familiares, né? Por exemplo, a pessoa está muito mal, mas está aguardando chegar um irmão de uma outra cidade, de um outro país. O irmão chega, o familiar chega, vêm-se, conversam e a pessoa desencarna. Isso acontece muito frequentemente. Existem casos que a pessoa tem uma preocupação aqui na Terra mesmo com os que vão ficar. Como que o filho continuará na educação, na formação profissional, como que a esposa continuará, como que os pais ficarão,
Que situação que vai acontecer com um familiar que ficou doente, né, que precisa da ajuda dele, que vai desencarnar. Então, essa preocupação, ela existe e ela é real mesmo no desencarnante e nos que ficam. Mas tem uma situação que a gente precisa entender e ela é muito sutil. Que situação é essa? Lembra que eu falei de um processo de desencarnação? Os amigos espirituais começam a ajudar os familiares também. Então, tem alguém que sonha que a pessoa vai desencarnar, tem alguém que tem uma inspiração para fazer tal coisa e não outra. Então, porque os amigos espirituais já vão ajudando no direcionamento de todas as coisas. E quando esse desencarnante volta para a vida espiritual, lá na vida espiritual, ele recebe informações terapêuticas de como estão as coisas aqui na Terra, para que ele se acalme e se desligue das questões aqui da Terra. Porque o que acontece com o desencarnante? Ele precisa se adaptar na vida que ele está. Ele não deve ficar aqui conosco. Ele não pode ficar aqui conosco. Eu vou contar uma outra história. Nós conhecemos um espírita de uma outra cidade, um senhor digno, boníssimo, inteligentíssimo. Provavelmente ele cultivou boas ações a vida inteira, porque ele reunia o sentimento com a inteligência e soube aplicar isso a vida inteira. Então as pessoas tinham um carinho, uma admiração, um respeito muito grande por ele. E nós ouvimos, a última vez que nós ouvimos, nós conversamos um pouco. Da outra vez que voltamos para o Marco realizar a palestra, ele não se encontrava mais porque ele havia desencarnado. E ficamos sabendo, né, de antemão que ele tinha desencarnado. Mas o senhor, ele adquiriu uma pneumonia, foi para o hospital, ele vinha de algumas enfermidades, teve Covid, depois retornou, teve pneumonia, foi para o hospital e a filha ficou em casa. Num momento que ela tinha que voltar para casa, esse finalzinho de tarde, começo de noite, deixou algum acompanhante com ele e ele ficou com alguém e ela voltou para casa. Ele desencarnou, Lívia e Marcos. Ela estava na cozinha da casa dela, preparando alguma coisa para comer. Ela tem vidência. Ele se fez ver por ela e disse assim para ela, falou o nome e disse assim, olha, você continue o grupo de estudo tal, e falou o grupo de estudo que eles têm lá no centro, e você cuide da sua mãe. Pronto. Não chore. Foram 3 recados. Para ela continuar com o grupo de estudos que eles tinham já há muito tempo no centro, para que ela cuidasse da mãe e para que ela não chorasse. É raro um espírito desencarnar lúcido. Deixou o corpo e já teve condições mentais, morais, de se locomover com a ajuda de outros espíritos, obviamente, e enviar essa mensagem bem específica para ela, que a ajudou demais, e depois ela ouviu mais uma vez lá no centro, numa outra semana de reunião, e quando nós fomos ao centro, nós também soubemos que ele estava presente na reunião. Então, assim, veja, o desenlace deste espírito, como foi maravilhoso, sem problemas, porque o espírito, ele leva preocupações, leva às vezes ódios, rancores, mágoas, dificultando a sua recuperação na vida espiritual. Muitas vezes a pessoa não foi boa pessoa, trapaceou, manipulou, fez coisas erradas. Lá na vida espiritual, fica em recuperação. Fica em recuperação. Uma que muitas vezes ele não pode fazer o que ele fazia aqui na Terra.
e outra que ele precisa se recuperar desses danos que ele cometeu com ele mesmo. Então, resumindo, quando nós ficamos aqui, os nossos entes queridos partem, já há uma programação para tudo que nós temos que viver sem eles, e já há uma preparação para este espírito permanecer lá sem muitos conflitos. Agora, há espíritos muito perturbados, muito egoístas, muito orgulhosos, muito materialistas, que ao retornarem para a vida espiritual, vão se deparar com muitas dificuldades, mas vão se deparar também com muito amparo, com muito socorro, bastando ele querer sinceramente mudar o seu jeito de ser, né? Que isso acontece. Então, todos recebem amparo, tanto os que ficaram, quanto aqueles que foram. Muito bom, Wanda. Eu vou passar a palavra para o Marcos, a gente já está caminhando para o nosso final, né? E eu estou adorando aqui. A gente sempre aprende mais, Quando a gente acha que sabe, vem uma pessoa e traz mais informações para a gente, isso é maravilhoso, né, Marcos? O que eu tenho para comentar aqui é mais agradecer esse excelente esclarecimento que trouxe para a gente hoje. É de uma grandeza as informações que você trouxe, que com certeza quem está assistindo conosco aqui ou vai assistir vai sentir uma consolação muito grande no seu coração. Um conforto, sabe? Eu sei que alguém preparou o meu pai, a minha mãe, o meu filho, o meu irmão, que ele foi muito bem recebido, existia uma estrutura para receber ele. Antes de acontecer, ele foi amparado. Olha que maravilha, gente. Não existe nada ao léu, nada desorganizado, nada aconteceu sem querer, entendeu? Existe todo um planejamento, uma estrutura, uma responsabilidade muito grande sobre a vida do outro. Muito. A providência divina não erra com a gente. Olha que maravilha. Não erra, nunca. Acho que muita gente precisa ouvir essas suas palavras, Wanda. Muita gente, a gente sabe, né, que nós somos espíritas, que muitas pessoas buscam o espiritismo porque perdeu um ente querido, né? Muitas vão por esse sofrimento, infelizmente. Pela dor, né? Pela dor. E buscando uma comunicação de um ente querido, acaba conhecendo o espiritismo e um mundo se abre para essas pessoas. Um mundo de consolo, de orientação, de entendimento sobre o amor de Deus, né? Aqueles que já buscam um conhecimento, né, tentando entender antes de acontecer essa dor, né, que ela é enorme, dependendo da pessoa que está sentindo ela, dependendo do entendimento que ela tem, né? Mas aquelas que vão por este caminho, nessa palestra de hoje, nessa sua explicação de hoje, você traz um amparo muito grande, sabe? Eu acho o tema maravilhoso. O momento do tema, né, esse mês de novembro, que a gente trata do Dia de Finados, que é trazido aqui no Brasil no dia 2 de novembro, né? É um momento muito especial, porque as pessoas têm um pouco mais de entendimento. Mesmo aquelas que não são espíritas. Vale a pena, nós que conhecemos as pessoas, sejam, independente de qual religião seja, mas pega esse videozinho aqui e passa para ela. Passa para um ente querido, passa para um amigo que está sofrendo, pelo menos para ele ter uma outra visão, um contato sobre a espiritualidade, o que a Wanda trouxe hoje. Entendeu? Muito obrigado mesmo, Wanda, pelo esse brilhante trabalho que você fez hoje aqui para a gente. Eu que agradeço, nós estamos estudando juntos. A doutrina espírita, Marcos, ela esclarece muito. Eu percebo que é um norte que nós temos, que ele é precioso. É precioso. O espírita também sente a dor da partida dos seus entes queridos. Também sente. Mas ele encontra um apoio nestas instruções vindas dos amigos espirituais.
quando a gente pensa nos nossos entes queridos que partiram, nós precisamos, por exemplo, pensar neles bem. O Sim. sofrimento do corpo acabou. Ele não é mais aquele corpo fraquinho, cheio de dores, com diversas limitações. Nada disso. O espírito retoma o seu equilíbrio, a sua saúde, é amparado pelos familiares. Quando a pessoa não tem nenhum familiar próximo, muitas vezes os avós, que ele nem chegou a conhecer, mas que o amparam na vida espiritual. E nós precisamos saber que é assim, que ninguém morre, né? E que nós podemos pensar sim na morte. Eu trabalho com enlutados, eu vejo que as pessoas procuram enfrentar a morte quando percebe que o familiar está adoecendo, ficando cada vez mais com dificuldades. Às vezes já tem mesmo o parecer do médico, dando prazos. Então, tem pessoas que vão enfrentando isso com muita coragem, porque o amor entre as pessoas prevalece, não se esgota, não se acaba. Não se acaba. O amor que nós temos uns pelos outros nos unem. Quando nós estamos equilibrados, nós podemos fazer uma prece para aquele ente querido. Podemos chorar, porque essas lágrimas de saudades também faz bem para o espírito. O que nós não podemos é emitir pensamentos de revolta, de desespero, de ódios, de muitas mágoas. Esses pensamentos prejudicam aquele que se foi. Então, nós precisamos, de alguma forma, lidar com a gente, com nós mesmos, nos sentimentos que nós temos em relação às pessoas que se foram. E procurar conter esses sentimentos, transformar esses sentimentos, entender, para não ficarmos nessa energia que prejudica a outra pessoa. Olha, rapidamente, se a gente tem um parente, um familiar, que faz uma viagem para um outro país, para um outro estado, e ela precisa ficar nesse estado, nesse país, 1 mês, 6 meses, 1 ano, 10 anos, ela tem que trabalhar, ela tem que aprender a língua, os costumes, o serviço, ela tem que viver lá por 10 meses. E nós ficamos aqui onde nós estamos, em nossos lares, enviando mensagens de que nós estamos com muita saudade, que nós não damos conta, que está horrível, que a gente não sabe o que vai fazer da vida, essas mensagens desesperadoras. Você acha que aquele familiar que está trabalhando lá vai ter calma? Vai ficar tranquilo? Vai ficar paciente? Vai ficar bem? Vai ficar em paz? Não. Então, esse fenômeno a gente transporta para a questão de quem desencarnou e nós que ficamos. Ele acontece pelas vias da força do pensamento. O nosso pensamento ele é quase que um desenho plástico na vida dos espíritos. Os espíritos recebem os nossos pensamentos, trazendo para eles alívio, alegria ou trazendo torturas. Tem pensamentos que são muito espinhosos, que machucam o espírito. Então, assim, quando o nosso ente querido foi, é importante nós não perturbarmos o nosso ente querido com as nossas dificuldades. Então, a gente precisa saber que ele foi. É uma viagem como se tivesse ido para um outro país. No futuro, nós iremos nos reencontrar todos na vida espiritual. No futuro, nós também iremos. E aí é a oportunidade de nos reencontrarmos. Pensar em suicídio para reencontrá-los? Não, porque suicidar-se para reencontrar alguém que nós amamos
é nos afastarmos dessa pessoa que nós amamos. Então, assim, é importante a gente conhecer um pouquinho, pensar, refletir, para encontrarmos o que o Marcos falou, né? Uma orientação interior do que é que nós devemos fazer com nós mesmos, com o familiar, com quem se foi. Então, a doutrina espírita nos ajuda nesse sentido. Eu acho que a doutrina espírita é maravilhosa com relação a isso. E a gente, até mesmo para quando a gente desencarnar, a gente já ter pelo menos uma. Não chegar lá e fica vendido, né? Onde que eu estou, o que está acontecendo, né? Então, eu acho que pelo menos a gente chegou e vai pensar assim. Igual, tem um livro que chama Violetas na Janela, e a Patrícia, né, o espírito, ela descreve que ela, com 19 anos, ela teve uma dor de cabeça, passou mal lá, e é como se ela tivesse dormido. E ela acorda já no plano espiritual. Ela acorda e já fala assim, gente, será que eu estou sonhando ou desencarnei? Que ela já tinha vivência espírita, então para ela não teve dificuldade nessa questão, né, de acordar no plano espiritual. Os pais, sendo espíritas, também não ficavam perturbando ela. A mãe enviava flores, violetas, por isso que chama Violetas na Janela, um livro assim muito suave, um romance suave, muito gostoso de ler. E ela descreve isso tudo que ela encontrou, né, após a desencarnação dela. E ela deixa muito claro que, assim, não fica pedindo as coisas para quem desencarnou, não. É igual a Wanda falou aí. Não fica mandando pensamentos, socorro, não consigo viver sem você, quero morrer, quero te encontrar. Porque não tem jeito da pessoa fazer nada de onde ela está. E ela relata o caso de uma das meninas que estavam com ela, não sei se era no Vivendo no Mundo dos Espíritos, tem um livro na sequência, ela fala que essa menina era de uma determinada religião e que eles não tinham essa... não acreditavam em vida depois, que o espírito continuava, né? Então, o que acontecia? A mãe, o tempo todo, falando que queria morrer, que quero ir embora, ficar, não quero mais ficar aqui. E outra, muitas vezes, ficava pedindo as coisas. Faz isso para mim. Você podia, como se fosse uma santa milagreira, a outra, né? Você podia me iluminar, me abençoar, você podia fazer um milagre assim, assim. Ela falou, gente, como é que eu vou fazer? Que eu mal estou dando conta de voltar aqui, fazer as coisas aqui, estou aprendendo as coisas aqui no plano espiritual, né? E eles ficavam em cima, muitas vezes, né? A gente entende que a espiritualidade tem que isolar aquele espírito que está lá para não receber essas ondas de pensamento que muitas das vezes incomodam. Quem está ali desencarnado, às vezes, imagina uma mãezinha que acabou de desencarnar, que também não queria, acabou de desencarnar, e os filhos, né, no entendimento, mas fica chorando, não quero ficar aqui mais. Ela fica louca. Que mãe que não fica desesperada, querendo ficar perto do filho, né? Querendo ainda fazer alguma coisa pelo filho. E já não é mais o momento, já não é função mais, já estão em outras situações. Então, eu acho que a doutrina espírita, né, Wanda, ela nos traz ela nos aclara a mente. Tem uma expositora, não sei se você conhece ela vai fazer até palestra para a gente na próxima quinta, é a Vânia Borges de Carvalho, de Brasília. Ela tem uma história, que é uma história de vida. Ela, em um acidente de carro, perdeu o marido e os 4 filhos. Ela ficou sozinha no mundo, assim, em termos de família dela, né? Mas eu nunca vi uma pessoa tão resiliente, o Marcos viu, ela já palestrou para a gente aqui, já fez um bate-papo com a gente aqui, uma pessoa, assim, espírita, mas que ela falou, eu tinha todos os motivos do mundo para me desesperar, ficar louca, mas eu transformei a minha dor em serviço ao próximo. Hoje em dia ela consola outras pessoas que estão nesse luto, vivenciando esse luto, voltou para a casa dela, ela também ficou no hospital 2 anos, se eu não me engano, e que ela queimou o corpo todo nesse acidente, enfim, ela falou, se eu fiquei, eu tenho um propósito, é um propósito de Deus para mim, então eu tenho que estar aqui, né, levando essa vivência minha, levando esse conforto, porque se Deus está me confortando, é para me confortar as pessoas. Então, eu já penso assim, gente, olha, quantas pessoas vivem o luto e transformam esse luto, igual ela falou, eu transformei meu luto em serviço,
e estou aqui vivendo. Ela é linda. Olha, eu vou até convidar, tá, Wanda? Eu vou te mandar também, né? A divulgação dela será na próxima quinta. E assim, eu acho que você trabalha com famílias enlutadas, a palestra dela é um bálsamo, até para, graças a Deus, a gente nunca passou por uma situação dessa, né? Porque a gente é espírita, igual você falou, mas a gente sente a dor da falta física, né? A falta física dói, né? O luto de não ter aquela pessoa ali junto com você para tomar um café fisicamente, para você abraçar fisicamente, né? Então, esse luto existe. Agora, que a gente vai se revoltar porque a pessoa desencarnou está do outro lado, aí não. Aí a gente já não tem mais que pensar dessa forma, né? Principalmente espírita, né, Wanda? Nós temos o conhecimento, né? Se errarmos, estamos errando com conhecimento. Vamos aplicar o nosso conhecimento. Ô, Wanda, mais uma vez eu gostaria de te agradecer, tá? Fala que aqui que o nosso canal está sempre de portas abertas. Eu gostaria de te convidar outras vezes, espero que você aceite o nosso convite, tá? E eu gostaria que você fizesse aí para a gente as considerações finais. Sim. Nós devemos entender a vida com um pouco mais de profundidade. Quando nós estudamos Espiritismo, nós vamos encontrando respostas muito claras, como você falou, Lívia, e que acalmam os nossos corações, consolam os nossos corações e nos dá um roteiro muito bom para se viver. O Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, ajuda a entender que vale a pena alguns sacrifícios para depois termos uma recompensa lá na frente. E os nossos entes queridos que se foram, eles não estão mortos, eles estão muito vivos. Vivos, mais vivos do que aqui na Terra. Saibamos disso, tenhamos certeza que é assim. Muito obrigada. Obrigada, Lívia. Obrigada, Marcos. É uma alegria estudar com vocês. Adorei. Eu fiquei muito feliz. Muito obrigada. Nós ainda mais. Muito obrigada. Obrigada a todos Marcos, que nos ouvem. Você pode encerrar com a prece para a gente? Sim. Vamos agradecer ao seu Pai através dessa oração, vibrando coletivamente em gratidão pela experiência de hoje, pelo conhecimento adquirido nessa data, nesse momento, nessa live, com a nossa grande amiga Wanda Mayuri, que nos presenteou com grandes orientações para a vida presente e a vida futura. Nosso Pai possa nos amparar hoje e sempre, e que assim seja. Assim seja. Muito obrigada a todos que nos assistiram aqui. Aproveite para compartilhar esse programa com diversas pessoas, principalmente para aquelas que vocês acharem que necessitem desse conteúdo. Um abraço a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, gente.